sejam bem-vindos ao vídeo de hoje no nosso VEDA aqui no Alemanizando. E hoje aqui eu vou trazer algumas reflexões sobre se é possível viver em Berlim sem falar alemão. É bem comum a gente receber mensagens de pessoas perguntando se é possível viver aqui em Berlim falando só inglês ou então até sem falar nenhuma outra língua que não seja o português. Todo mundo sabe que o idioma oficial aqui na Alemanha é o alemão, e essa língua, gera um certo receio aí, um medo, um certo desespero da pessoa que vai chegar aqui e não vai saber falar um alemão decente ou não vai saber nenhum alemão. Então é normal que surja essa dúvida, Será que eu vou conseguir viver com o inglês? Será que eu vou conseguir me virar no começo sem nem falar inglês e só ir direto estudar o alemão? O que fazer? Como lidar? Mais do que nunca é importante lembrar que esse vídeo aqui é sobre Berlim, são as nossas experiências, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente ainda vive, coisas que a gente vê as pessoas vivendo aqui em Berlim. Eu tenho certeza que no resto da Alemanha é bem diferente disso. Como eu já contei pra vocês no vídeo sobre estudar alemão na Alemanha, quando a gente chegou aqui, a gente só sabia o básico do básico do básico do alemão. A gente sabia os dias da semana, conjugar verbos, alguma frasezinha bem básica mesmo. Então lidar com a vida em alemão naquela época não era possível pra nós, não tinha como, a gente sabia mal e mal, sei lá, pedir um café pro garçom, alguma coisa assim, o resto não tinha como. A gente evitava ao máximo possível o contato humano, quando a gente ia no supermercado a gente só pegava aquilo que já tava, disponível pra gente pegar. A gente não pedia o pão na padaria, a gente não pedia os pedaços de queijo, pra pessoa do queijo lá no supermercado. A gente tentava nunca ter que lidar com seres humanos, essa é a verdade. Uma vantagem que veio pra mim disso tudo foi que na época, o meu inglês ele era muito tímido, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, ele era tímido mesmo, esse era o meu problema. Eu não tinha coragem de falar o inglês, apesar dele estar todo na minha cabeça, de eu já, sei lá, ver filme sem legenda, todas essas coisas, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu tinha um bloqueio louco, assim, que eu não conseguia botar pra fora o meu inglês, e isso eu tive que perder aqui, porque era ou falar inglês, ou não falar com ninguém nunca que não fosse o Rodrigo, Então eu tive que superar isso. No começo foi meio só falando yes, no, hello, hello não, hello é em alemão, hello, esse tipo de coisa. Mas depois, as coisas foram melhorando e tal, e aí eu posso dizer que o meu inglês hoje é fluente, porque eu consigo botar pra fora tudo aquilo que eu quero botar. Mas aquilo que começou como uma vantagem, de eu colocar o meu inglês pra fora, ficar fluente em um novo idioma, acabou talvez, no meu ponto de vista, se tornando um problema, Porque conforme eu fui ficando à vontade com o inglês, fui falando com pessoas em inglês, fazendo amizades aqui com pessoas em inglês, eu acabei deixando o alemão um pouco de lado, porque afinal de contas eu já tinha o inglês, que era esse idioma que ia me permitir fazer coisas, fazer amigos, conversar com pessoas. Então cada vez que eu tentava falar em alemão com colegas do curso, por exemplo, não, vamos falar alemão agora. No primeiro momento que alguém empacava numa frase que não conseguia terminar, a gente saía pro inglês e conversava, porque afinal de contas a gente queria se divertir, Então é muito mais fácil quando tu tem uma língua que tu consegue. Então por mais que quando eu cheguei aqui o meu inglês não era bom o suficiente, logo ele se tornou bom o suficiente, então eu posso dizer que eu cheguei aqui falando inglês, tá? E isso provavelmente atrasou o meu aprendizado do alemão, mas também isso me permitiu lidar com a vida, Por exemplo, quando a gente chegou, a gente teve que abrir conta no banco, a gente fez isso em inglês, a gente chegou no banco, perguntou em alemão se alguém falava inglês. E essa é uma frase muito importante, eu acho, pra quem chega aqui sem falar alemão, falando só inglês, que é Sprechen Sie English. Aí tu chega pra pessoa e pergunta, você fala inglês? Às vezes tem gente que fala inglês, às vezes tem gente que não tem. Tem uma outra coisa que a gente acha muito engraçado, que acontece com uma certa frequência, que é a pessoa olhar pra ti e dizer assim, só um pouquinho. E daí ela sai falando como um lord de inglês maravilhoso, assim, totalmente fluente. Então, depende da situação. Nesse dia, quando a gente foi abrir a conta no banco, a gente chegou, perguntou no guichê de informações se essa pessoa falava inglês, podia ajudar a gente, Ela falou que ela não falava inglês, mas que a colega falava. Daí a colega veio, ajudou a gente, falou tudo em inglês. O marido dela era americano, então ela era super fluente. Ela abriu a conta pra gente, sem problema nenhum. Além de abrir conta no banco, claro, a gente também teve que alugar apartamento. Isso a gente fez em empresas que a gente sabia que falavam inglês, Empresas que alugam apartamentos para pessoas que estão chegando aqui. Todo esse tipo de coisa ajudou muito a gente a falar inglês. E eu super não sei como é que uma pessoa que chega aqui sem falar inglês nem alemão lida com esse tipo de coisa. Eu acredito que essas pessoas precisam sempre de ajuda de alguém, Por exemplo, alguém do Brasil vem pra cá e casa com alguém da Alemanha, essa pessoa, que é alemã, vai ajudar, vai lidar com todas as coisas, mas fora isso eu realmente não sei muito bem como é que funciona, não. E essa pra mim é uma grande desvantagem de vir pra cá sem falar inglês nem alemão. Aí as pessoas às vezes perguntam pra gente se vale a pena estudar o inglês pra chegar aqui pelo menos falando inglês. Eu acho que vale a pena sim, porque o inglês é mais fácil que o alemão. Então se tu tiver pouco tempo pra aprender, aprende o inglês e tu vai, em menos tempo conseguir ir mais longe do que o alemão. E talvez seja mais fácil quando tu chegar aqui, pra lidar com as coisas em inglês. Até mesmo porque um grande mistério da minha vida é como é que as pessoas que chegam aqui sem falar inglês nem alemão se inscrevem no curso de alemão. Porque na hora de se inscrever no curso de alemão, normalmente tu é atendido em inglês, Eu tenho muita curiosidade de saber como é que as pessoas
pessoas fazem isso. Inclusive, se tu chegou aqui falando só português, deixa aí nos comentários como é que tu te inscreveu no curso de alemão, que eu realmente quero saber se eles têm, tipo, uma técnica pra quem chega aqui falando só o seu idioma materno. Que não é incomum. Nos cursos de alemão que eu fiz, tem sempre uma ou duas pessoas na sala que só falam sua própria língua. Então eu acho que a gente se encaixa num caso número 1, que são as pessoas que chegam aqui falando inglês, mas não falando alemão. O Rodrigo já chegou aqui fluente em inglês, que ele já tinha morado em Londres durante 1 ano, então pra ele já chegou aqui chegando, falando inglês e lidando com todas as coisas. E atualmente nós dois estamos aqui há 2 anos e a gente não é fluente em alemão ainda, porque a gente sempre usa o inglês como bengala. Então, respondendo objetivamente a pergunta número 1, que é: dá pra viver em Berlim só com inglês? Eu diria que sim, que é possível. A gente tem feito isso, porque, né, por mais que a gente hoje em dia consiga lidar com as coisas em alemão, sempre que a gente se desespera, a gente, né, pergunta: Sprechen Sie English? E daí a gente lida com as coisas de uma maneira apropriada. E ao longo de todo esse tempo que a gente tá aqui, a gente já conheceu muita gente, a gente já conheceu bastante gente que tá aqui há muito tempo, tipo 10 anos, e só fala inglês. Não aprendeu alemão porque considera que não precisa, que em Berlim não precisa de alemão para viver. Eu discordo um pouco, eu diria que dá para viver em inglês aqui, sim, mas eu não acho que não precisa de alemão. Conheço muita gente que acha que vive muito bem falando só inglês, então depende dos casos. A gente, por exemplo, mora num bairro que as pessoas falam ou alemão ou turco, elas não falam ou alemão ou inglês. Então aqui no nosso bairro não funciona muito bem falar só inglês, porque as pessoas em geral não falam inglês. Mas tem muitos bairros aqui em Berlim que sim, a maior parte das pessoas falam inglês, e isso é justamente porque esses bairros reúnem muitas pessoas que não são alemãs. São pessoas que, por exemplo, vêm de outros países da União Europeia, outros países do mundo inteiro em geral, né? E o inglês, querendo ou não, é uma língua global, é a língua que todo mundo espera que os outros falem, e acaba se tornando a língua para unir pessoas, né? É a língua que tu vai usar para falar com o russo, com o japonês, com o chinês, porque teoricamente é uma língua global, é a língua que todo mundo se baseia para conseguir conversar com as pessoas que não falam o seu próprio idioma nativo. E aí nós temos o caso número 2, que são as pessoas que vêm pra cá falando só português, né? Pessoas que vêm do Brasil pra Alemanha sem falar inglês nem alemão. E, da minha experiência própria, eu posso dizer que as pessoas que eu conheço, os maiores cases de sucesso de quem veio pra cá e conseguiu aprender alemão direitinho, são as pessoas que vieram pra cá sem falar inglês. Essas pessoas tiveram que correr atrás, porque era ou aprender alemão, ou não falar com ninguém e não conseguir lidar com a vida. Então, às vezes, as pessoas perguntam pra gente o que é melhor, se é vir pra cá falando inglês ou sem falar inglês. E eu vou dizer que, sinceramente, eu não sei. Eu acho que o inglês resolve muitos problemas no começo, mas eu acho que o inglês acaba, infelizmente, criando um problema no final, que é o problema de não deixar o teu alemão ir adiante, porque tu sempre usa essa bengala, né? Por exemplo, não é raro de acontecer de eu ir num lugar e pedir alguma coisa e a pessoa ver que o meu alemão é todo quebrado e ela sair falando inglês comigo. E eu, particularmente, fico teimando e fico falando alemão com a pessoa até o fim da nossa transação ali, porque eu quero falar alemão. Mas normalmente fica um papo de louco, assim, a pessoa falando inglês comigo e eu falando alemão com ela, porque eu quero falar alemão. Não me importa se ela está percebendo que o meu alemão não é bom, eu vou falar em alemão com ela até o fim. Mas isso só se aplica nos casos que eu sei o que eu tô fazendo, tipo ir numa loja ou coisa assim. Se fosse uma outra situação, alguma coisa um pouco mais complicada, isso não aconteceria. Eu ia ficar feliz que a pessoa tentou falar inglês comigo e eu iria falar inglês e o meu alemão já iria por água abaixo de novo. Então esse vídeo, infelizmente, não teve nenhuma conclusão final do que é melhor fazer, né? Eu acho que tem vantagens e desvantagens nas duas coisas. Então fica aí pra vocês essa reflexão de o que é melhor fazer. Eu não me arrependo de ter feito como eu fiz. Acho que seria muito trabalhoso de outra forma. Mas é possível que isso acabe transformando o meu futuro em algo mais trabalhoso, porque eu vou demorar muito mais pra chegar no final do alemão. E eu sei que de tudo isso vai ficar a dúvida, né? Afinal de contas, até que ponto dá pra viver aqui em inglês? O que dá e o que não dá pra fazer? E eu vou dizer pra vocês o seguinte, a gente já alugou imóvel em inglês. Esse imóvel aqui que a gente mora agora, inclusive, eu cheguei na hora de visitar e o cara começou a falar comigo em alemão, eu fiquei atucanada, eu falei pra ele: ai moço, vamos falar inglês? Aí ele falou: sim, vamos falar inglês. E aí deu tudo certo, a gente fechou o contrato, tudo, o contrato era em alemão, mas daí a gente mandou pra uma amiga nossa ler. Aí ela falou: não, esse contrato tá ok, podem assinar, não tem problema. Amiga essa que é alemã e a gente só fez amizade porque a gente falou inglês com ela no começo, porque senão não teria sido possível. Também já lidei com uma questão no correio em inglês, falei com o atendente lá do correio em inglês, não tem problema nenhum, mas isso também deve depender da agência. Também a gente já foi no médico em inglês, tem aquela coisa do médico da casa aqui, né, que é o médico que fica responsável pela tua família. A gente foi numa mulher que falava inglês, não teve problema nenhum. Acho que a mais simples das coisas de fazer inglês aqui é em restaurantes ou bares, né? Porque primeiro que eles estão acostumados a receber turistas, segundo que normalmente são pessoas jovens trabalhando, então eles provavelmente vão falar inglês. Esse tipo de coisa é realmente muito fácil. Mas quando tu vai numa padaria de bairro, provavelmente a pessoa não vai falar inglês. Então, de repente, o inglês vai te limitar a ir em lugares que tu sabe que as pessoas falam inglês.
O que eu quero dizer com tudo isso é que normalmente dá pra fazer as coisas assim, ou em inglês ou em alemão quebrado. Aqui em Berlim, né, muitas pessoas não falam alemão, então todo mundo está acostumado com isso, não é realmente um problema. Mas uma coisa que me ocorreu agora é que talvez, né, as pessoas se perguntem se dá pra trabalhar em inglês aqui, ou em português, ou no que for. E aí é um passo além, né? Não são todas as profissões que dá pra trabalhar em inglês, muitas das profissões, inclusive, tu tem que trabalhar em alemão. E é como eu sempre digo, lá no nosso blog tem uma lista de sites pra procurar emprego, o link vai estar na descrição aqui do vídeo e lá tu pode ver, né, quais são os requisitos para a tua área, se tem que falar alemão ou se tu pode falar inglês. Áreas que dá pra falar inglês, com certeza, são áreas de tecnologia, né? Qualquer coisa com programação, com TI, a maior parte das empresas baseadas aqui são com a língua oficial em inglês, né? Todo mundo dentro do escritório fala inglês, até mesmo quem é alemão. Isso também se aplica para algumas coisas criativas, como design, alguma coisa assim. Mas fora isso, eu não conheço muitas profissões não que dê para trabalhar em inglês com facilidade aqui, então se informem. Essa então foi a reflexão de hoje, eu espero que isso te ajude a tomar decisões para o teu futuro com mais facilidade. E falando em ajudar, vocês sempre podem nos ajudar compartilhando esse vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal se tu ainda não é inscrito. Se já é inscrito, chama os amigos para se inscrever também. Volte sempre, o Veda tá acabando, mas vai ter vídeo depois do Veda também, o canal continua. Então fica aí que vai ter sempre muito conteúdo bacana. Aproveita e já curte a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, no Twitter, no Snapchat, todos os lugares tem sempre coisas diferentes. E volte sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!